Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio, aliás, 19 da terceira temporada, que está indo ao ar no dia 25 de maio de 2022. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino. Muito bom, episódio de hoje, SDL parte 5, Established Design Requirements. Nossa, a palavra é bem difícil de falar em inglês. Mas a gente tá aqui. Fala em português, córneo! Eu não consigo. Estabelecer Maluco foi embora, virou gringo, né, velho? Eu tô gringo agora. Virou gringo. Não sei mais falar português. Mas tem uma galera que sabe falar português, que é o pessoal da Nova 8. Que, pra quem não sabe, né, o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx, que fala até israelense, né? Não, qual é a língua que fala em Israel? Hebraico. E da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está na descrição do episódio lá no YouTube, como sempre. Bom, vamos lá então, falando hebraico, mandarim e tudo mais, a gente vai começar o episódio de hoje para falar sobre esse item, acho que muito importante, cara. Eu queria começar, inclusive, meio entre aspas, né, com uma polêmica, porque muita gente faz isso, mas o pessoal não sabe que está definindo o bagulho, que é uma parte crucial do SDL de segurança. Então eu trabalhei em várias equipes, fui arquiteto de software uma boa parte, e você tem exatamente lá a fase de requisitos de design. Então, por exemplo, eu preciso aqui estabelecer um componente que vai fazer a autenticação da minha aplicação, onde os usuários vão fazer login, como é que vai ser essa autenticação, tal. Então isso não é uma feature do software como um todo. É lógico que é uma feature, né, mas não é acaba sendo só uma funcionalidade, ela é um requisito de arquitetura. Toda a autenticação da aplicação, né, os usuários, onde vai estar armazenado, vai ter criptografia ou não vai, como vai ser feito, acaba sendo uma decisão muito grande. A própria criptografia, como eu mencionei, dentre a comunicação padrão, protocolo, então tem uma série de coisinhas assim que é estabelecido na fase de design, que a galera já faz isso, né, no dia a dia, ali, pensando em arquitetura, nas discussões da aplicação, e acaba que é um item aqui do SDL, né, na prática número 5 ali, que é Established Design Requirements. Então, só começando aí com a semi-polêmica, que todo mundo já faz, mas às vezes não sabe nem o que é, né? ou até uma coisa que a gente vem conversando há um tempo aí às vezes não faz, às vezes traz pro desenvolvimento de software só requisitos de funcionais. E daí deixa pra frente, né? Tipo, depois que desenvolveu os requisitos funcionais, desenvolveu a aplicação, chegou lá na frente, aí o cara sente falta de requisitos de segurança. Aí ele vai lá, faz o levantamento de requisitos de segurança, valida, aí precisa reajustar o código. Então, acontece, eu acho que é até uma prática bem comum de se ver isso, né? O pessoal se preocupando com segurança lá na frente. Então, eu acho que é até interessante isso a gente trazer, que é justamente o que estabelece, né, essa regra, estabelecer requisitos de projetos de segurança durante os requisitos funcionais. Né? Sim. E você tocou num ponto importante, que às vezes a galera chega lá na frente e aí você, agora eu esqueci que tinha que criptografar. Então você vai lá pensar num componente de criptografia, você vai pensar qual a melhor forma, qual o melhor método, o que tem que ser criptografado, onde, como. Então isso, dependendo do que for, afeta muito a sua aplicação. Por isso que no SDL ele coloca como Design Requirements, porque é na fase de design ainda, quando você ainda não tem código, né? Você está pensando na sua aplicação, olhando ali para ela numa visão do helicóptero, né? Olhando ali por cima, fazendo aquela visão de arquitetura, e aí você fala, cara, então eu vou ter um componente, por exemplo, a gente fala muito de Vault, né, de ter um Secret Management. Cara, vou ter um Vault aqui, beleza, um componente central, tem que estar em alta disponibilidade, dependendo do seu contexto, ele é um ponto único de falha, porque tudo que a sua aplicação for consumir de segredo vai estar lá, então como é que comunica, como é que autentica, onde eu chego, é num ponto comum. É aquela história, né, talvez o pessoal não esteja ficando claro, mas eu dou um exemplo mais claro ainda. Você precisa ler e gravar arquivos na sua aplicação. Em vários momentos. Tem um upload lá do usuário que sobe uma foto do perfil dele na sua tela. Você vai gravar um relatório, salvar um arquivo não sei onde. Você não vai usar um método de salvar arquivo em cada lugar. Né? Você vai fazer diferente. Você vai definir um componente que faz isso, grava, lê para você e você vai reutilizá-lo em várias partes da sua aplicação.
é exatamente disso que se trata o episódio de hoje. O Established Design Requirements é justamente você ter requisitos de segurança que são comuns para a aplicação como um todo, do ponto de vista de arquitetura. Então você vai reutilizá-los, né, durante todo o desenvolvimento e durante todas as funcionalidades que vai precisar, enfim. Acho que é importante o pessoal levar em consideração. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse conceito. Eu não ouvi sendo um dos pontos aqui, né, de SDL, mas foi meio que um insight. Inclusive foi o senhor que me falou sobre isso. Provável. Eu sempre desenvolvia software e chegava na parte de segurança, eu vinha depois. Tipo, caramba, como que eu vou implementar segurança aqui? Trazia isso durante desenvolvimento, já não era mais em design. Então a gente já tinha desenhado o projeto, já sabia o que ia rolar. E às vezes colocava um ponto de segurança, né? Falava, vou usar um vault, vou usar alguma criptografia, mas não era bem definido. Então chegava lá na frente, a gente precisava sentar e redefinir. Aí essa era a hora que a gente ia buscar uma área de segurança, ou algum projeto de exemplo que já estava utilizando aquilo. Então, a primeira vez que eu vi isso, foi tipo, explodiu a cabeça. Caramba, eu posso trazer isso para cá, a gente pensa tudo certinho, tudo bonitinho. Antes, né? Deixa tudo relacionado aqui o que precisa e acabou. Eu não vou ter dor de cabeça. Aí você segue por isso que, até fazendo um paralelo aqui com o tema, segurança, se você olhar como segurança como um todo, as metodologias, elas lembram o Waterfall, né? Lembra a metodologia Waterfall, tá ligado? E aí o Agile meio que quebrou isso mais ainda. Cara, então eu tinha uma etapa de design, eu tinha etapa de arquitetura, eu tinha etapa de codar, então eu tinha etapa de segurança para isso, segurança para aquilo, segurança. Agora no Agile não, você não tem etapa, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Em linhas gerais, obviamente. Você faz tudo ao mesmo tempo, constante, então vai deixando para depois essas coisas que são menos importantes pro negócio. Que é aquela história, né? Traz valor pro negócio, pro cliente, tal. Como se segurança não trouxesse, né? Ou não fosse algo que tinha que estar embutido ali. Inclusive, a gente fez um episódio, né? Depois eu puxo aqui no meu backup aqui, com o Álvaro, grande Álvaro, que a gente fez o episódio de mais ágil, mais seguro, interrogação. Que era justamente para discutir, porque ele é um cara que traz essa parte de metodologia de projeto e agilidade. E a gente estava discutindo, cara, será que trazer agilidade de fato é trazer mais segurança ou pelo contrário, né? Então é um pouquinho mais ou menos disso que a gente tá falando. Então, o Shift Left, é aquilo que eu falei, né, cara? O Shift Left, ele não é só fazer SAST antes. É pensar na segurança como um todo antes. E é exatamente isso. A arquitetura tá aí para isso. Aliás, pergunta pros senhores, pra gente debater aqui, né? Vocês acham que... Eu lembro que antes a gente gravou também um episódio sobre isso aqui com o Marcel, né? Falando de arquitetura de software. Antes a figura do arquiteto era muito mais presente, né? De uma maneira geral. Hoje é menos. Porque hoje você vê os times mais empoderados, aquela coisa toda. Às vezes nem tem um arquiteto naquele time, tem um cara mais sênior e tal, mas... Quando tinha um arquiteto, esse item específico ficava mais fácil. Porque esse cara sentava com o cara de segurança, por exemplo. Cara, preciso aqui de um componente de autenticação, de criptografia, de não sei o quê. Agora não tem mais. Você acha que isso colabora para não ter esse requisito, vamos dizer assim? Vocês acham que é ruim? Cara, pode falar aí. Acho que você até definiu bem essa mudança aí do Waterfall pro Agile. Antigamente você tinha um arquiteto ali. Ele era um dos principais responsáveis por desenvolver a aplicação em si. Não era o time que ia desenvolver a aplicação, era o arquiteto. Então, geralmente você tinha arquiteto... tinha um time enxuto de arquiteto dentro da empresa e eles cuidavam de todas as aplicações. E aí, sim, pensava em definir requisitos de segurança, via tudo isso. E daí, cara, quando começou a quebrar isso para times menores e ágeis, você começou a quebrar essas coisas. Eu lembro que se falava muito de você desenvolver, acho que 80%, 90% do processo de desenvolvimento era definição. Você definia, você levantava requisitos, 90% do negócio rolava ali. E daí, depois do time de desenvolvimento, só ia lá e codava, porque a gente já tinha tudo, exatamente tudo desenhado, tudo definido. Então, você tinha esse papel, você tinha essa responsabilidade de se preocupar, você tinha essa, como posso dizer, essa característica hoje a gente está chamando de security champion, né, que é um cara, só que aquele cara responsável só por ver aquele quadradinho, né? Uhum. Então, tá fazendo falta realmente. Você via um time, você tinha
do time de arquitetura mais próximo do desenvolvimento, hoje você vê menos isso. Cara, eu concordo com o Rodrigo. E assim, por muito tempo também, eu trabalhei em algumas empresas onde não tinha uma estrutura de desenvolvimento, né? O próprio desenvolvedor era o arquiteto, era o DBA, era La tudo. garantia sou eu. La garantia sou eu. E a gente passava por esses perrengues, né? Porque assim, além de codar, tava pensando ali na arquitetura. Quando tinha um arquiteto era bom, porque já passava todos os requisitos ali, a gente bastava codar, o que facilitava bastante. Mas 90% das vezes, ou quando não tinha arquiteto, era isso, né? A gente tinha que pegar, fazer tudo, e os requisitos de segurança acabava vindo, tipo, pô, lembrei que precisa aqui do Vault, lembro que precisa de criptografia em tal ponto. É bem cagado. DevSecOps. Inclusive, olhando pro ágil como um todo, né, outro dia eu li uma frase, eu preciso buscar esse link em algum lugar que eu li isso, e os caras falam, mano, ágil, é uma parada só pra agradar desenvolvedor. Tipo, era isso. Tinha um texto, lógico, mas resumia nisso. E aí agora, né, eu tô pensando aqui agora, falo, cara, porque o dev é aquele cara que ele só gosta de codar, ele quer focar no código, na feature e beleza. Sim. Ele não quer corrigir bug. O próprio bug ele não quer corrigir. É chato de se revoltar no negócio, revisitar aquilo. É chato ver uma vulnerabilidade e tal. Então, agora tá fazendo mais sentido essa frase, mano. É de fato isso. O bagulho é pra ajudar mais o dev, mas você acaba deixando de lado várias outras coisas. Não só a segurança, a gente tá falando de segurança aqui, que é o nosso contexto, mas o próprio teste, a própria qualidade de outras coisas, né, às vezes performance e tal, porque o foco é coda, no sentido de entrega, valor, mas às vezes o próprio performance da aplicação, a própria refatoração, a própria orientação objeto não tá bem implementada ali. Obviamente, né, tô viajando aqui na maionese, mas às vezes se deixa de lado várias coisas em prol simplesmente de ser mais ágil, de ser mais rápido, né, às vezes em nome da própria metodologia ou simplesmente que o negócio quer e tá tudo bem. Então, às vezes, é deixado de lado tanta coisa. Eu lembro que uma das aulas de algoritmo, inclusive o nome do professor era André Pizza com um Z só. André, grande abraço pra você aí, se estiver ouvindo a gente. E eu lembro que ele falou, ele tava ensinando algoritmos pra gente, bagulho de árvore binária, aquela porra daquela matéria que ninguém gosta, né? Mano, eu pirava no bagulho. E eu lembro que a gente tinha que fazer um algoritmo lá de ordenação, por exemplo. Aí fizemos um algoritmo, mano, 50 linhas, o outro 20 linhas e tal. Aí ele chegou, foi a aula de recursividade. E aí, em uma linha, ele resolveu o algoritmo com recursividade. E aí todo mundo, mano, caralho! E tipo, às vezes, mano, a qualidade da parada, né? Obviamente, recursividade tem que ser utilizada com muita parcimônia, senão você explode a sua cara e o computador e tudo mais. Mas, assim, você resolve um algoritmo, um problema, às vezes com menos tempo, menos qualidade, mais smart, né? Mais inteligente. E é exatamente isso esse é o meu ponto que eu puxei agora. Às vezes, em nome da agilidade ou simplesmente fazer mais rápido, a galera abre mão de várias coisas, e a gente está discutindo agora, né, em requisitos de design, né, ou seja, antes do software existir, está pensando na aplicação como um todo, o Rodrigo trouxe isso muito bem, né, você deixou de lado várias decisões aqui importantes, e a hora que você chegar lá na frente, puta, mano, os caras falaram que tinha um negócio da LGPD aqui que precisa ser criptografado, precisa pôr um componente de criptografia agora. Aí você vai ver, você tem 500 lugares entrando e saindo dados, que você grava num lugar, que você exporta num banco, que você tira um relatório, que você salva no arquivo, que você tem que criptografar, por exemplo. Então você já tem um refatoramento aí de 4, 5 pontos de saída, por exemplo. Então vai te trazer dor de cabeça, esse projeto já vai atrasar, até alguém chegar e falar, deixa pra depois. Vira backlog isso aí, então. Deixou de lado, entendeu? Sim. Viajei aqui, mas enfim. E assim, enquanto não tiver uma punição real, que é o que acontece nas empresas, quando você fala, pô, tem LGPD, mas ninguém ficou preocupado até efetivamente tomar uma multa. Sim, Foi empurrando com a barriga, depois eu faço, deixa eu ir. Vai indo. Tem coisa mais importante ali pra fazer. Enquanto não tem punição, cara, o pessoal vai empurrando, cara. A empresa que eu trabalhei um tempo aí, foi de fazer isso. Eu não vou mentir, eu empurrar muita coisa com a barriga também. Eu não tinha nem log de servidor, quanto mais me preocupar com segurança. Inclusive, login é um desses itens que devem ser utilizados nessa parte aqui, ó. Né? Como é que você vai logar os itens de segurança, por exemplo? Nesse momento que você define isso. Não é lá, você chega lá na frente e fala, bota o log4j aí, tá tudo certo. Não é assim. Não, aí chega dezembro, você tá fudido, vai ter que fazer hora extra aí pra corrigir, né? De novo, né? Tá certo. Por isso que é importante você ter etapas de validações ali, né? Durante o seu processo. Então você precisa ter para garantir que não fique dependendo de memória, dependendo da boa vontade do desenvolvedor. Então,
por isso que você precisa ter etapas para fazer validações. Então, durante seu desenvolvimento, durante a etapa de design, você já tem que ter uma etapa de validação dos requisitos. Então, é aí que você vai verificar se os requisitos de segurança foram contemplados durante os requisitos funcionais, se aqueles requisitos são suficientes, se aquela aplicação é adequada, aquele requisito é adequado para aquele tipo de aplicação. Então, é de extrema importância, a gente sempre fala, né? É uma coisa que a gente, acho que deveria ser número 1, não sei, definição de processos. Então, cara, a gente é meio que o louco do processo nas empresas, ela acha que, cara, preciso que isso tenha definido, porque daí você vai garantir que aquilo funcione. Não adianta nada você definir algo mirabolante ali, muito bem desenhado, você ter toda a documentação e não garantir que ela está sendo usada, né? E até um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior, olhando pra trás, a gente poderia ter sido dev melhor. Cara, mas assim, milhões de vezes eu já sabia o que ia ser a aplicação. Tô trabalhando na empresa X, puta, vai ter isso, legal. Mano, mas antes de ter requisito na mão, eu já tava criando componente, já tava lá fazendo o código. Quando eu chegava, eu já tava adiantado, já sabia mais ou menos. Mas eu tava queimando largada, porque podia ter... De fato, teve várias vezes. Puta, não era isso que eu pensei, desfaz tal coisa e tal, ou puta, faltou tal coisa. Então tinha um lado bom e um lado ruim, mas eu queimava muita largada. E esse ponto que você falou, mano, processo de definição é pra seguir. Já, não é à toa que alguém senta, pensa naquilo, estrutura para que você siga aquilo. Para você economizar tempo, para não ter retrabalho, uma série de impactos que a gente já sabe como é que funciona. Inclusive, eu meti o pau no ágil agora, né? Mas, cara, no próprio modelo ágil, ou qualquer metodologia que você esteja usando de desenvolvimento, você pode aplicar o SDL ou qualquer outra metodologia. É só você pegar o que está definido ali e colocar dentro de uma sprint, por exemplo. Tá lá, Established Design Requirements, beleza? Quais são os requisitos? Na hora que você tá lá atrás, né, pensando no seu software, uma das suas sprints não é definir os requisitos funcionais, outra sprint não é falar com o time de segurança, uma das sprints pode ser, de fato, entender os requisitos de design, você vai precisar colocar, onde vai ser o componente, que metodologia você vai utilizar, aquela coisa toda. Então, assim, não tô questionando a metodologia em si, mas como é que você aplica, o que você deixa de lado em prol dela. Né? Por falar de metodologias, fico pensando, a nossa área, ela o desenvolvimento de software em si, ela é muito novo, né? É muito recente. Então, é algo que não está maduro ainda. Eu falo assim, em geral, né? Na humanidade. Sim, sim. Tem 100 anos de desenvolvimento. Sim. Como se fosse uma arquitetura. A arquitetura, os caras sabem tudo, eles têm que planejar tudo. E mesmo assim, ainda acontecem vários erros e tal. E a nossa área... Mas você não vê prédio caindo todo dia. Então, mas bug você vê todo dia. A aplicação sendo exposta todos os dias aqui. Mas milhares de anos de evolução de arquitetura contra 50 anos de desenvolvimento de software. Sim, então, mas o meu ponto é assim, você falou assim, vira e mexe tem falha direto na arquitetura. Imagino, mas não são falhas catastróficas. Uhum. No software hoje não, pelo contrário, tá cheio de cagada aí que, mano, você derrubou a empresa, né? Enfim. Mais, deve ser até falha já prevista que pode ocorrer. Diga até mais. Você já tem conhecimento já tem conhecimento, já fala, pô, talvez aconteça isso. Então acho que é bem comum a gente ver esses choques de metodologias, né? Então, primeiro veio o Waterfall, que era se preocupar com tudo. Então, a gente tinha esse modelo mais voltado à arquitetura mesmo, né? Tipo, arquitetura sei lá, de um prédio, alguma coisa que você passava anos, às vezes era anos realmente, você desenhando a aplicação e como ela ia funcionar. E era anos de verdade, assim, não tô chutando, né? Você levava muito tempo para fazer isso. E daí só depois você codar. Às vezes o software já ficava defasado, porque o tempo que ele levou para ser desenvolvido, o negócio já mudou e tudo mais. Só que assim, aí o que vai acontecendo? Esse daqui tá muito lento. O Waterfall tá muito lento para entregar. A gente precisa de algo mais rápido. Aí de repente se corta tudo e pronto, agora a gente precisa do mais rápido. Só que daí você gera outros problemas, porque você tá indo muito rápido, você tá indo rápido demais, você tá esquecendo do básico, você tá esquecendo do principal aqui. Então, aí as coisas vão começar mesclando, né? Vai começar a mesclar. Futuramente, a gente vai ver alguma outra metodologia que o pessoal vai falar, caramba, não acredito que o pessoal usava só Waterfall ou só Ágil. Então, a gente vai evoluindo com isso, né? Então, aqui a gente perde tempo, aqui a gente perde qualidade. Vamos começar a mesclar. Então, estamos escrevendo a nova metodologia. Por isso que eu digo, you are crazy, Waterfall.
Meu Deus do céu, velho. Tecnologia. DevSecOps. Mano, manda prender o Cássio, E velho. digo Manda prender mais, o Cássio. essa só Meu os Deus. fortes entenderão, hein? Se você entender essa frase aí, da onde ela vem, Deus posta aí do nos céu, comentários velho. do YouTube lá pra gente, que essa é sensacional. Mano do céu, velho. Até me concentrei aqui, bicho. É, cara, Até o final eu falo uma outra aqui, que é dessa mesma, Workplace, Waterfall. essa mesma linha, né? da mesma linha. Bom, mas voltando ao que É. importa, o Rodrigo tocou um ponto importante nessa parte de metodologia e tal. Acho que isso é um negócio que implica bastante. E eu até comentei em outros episódios, né? Falei, cara, a gente tá numa era, né, da ansiedade, da geração, sei lá que geração que tá agora, X, Y, Z, ao quadrado, sei lá o nome da geração, de a galera, tipo, ser mais acelerada, de criar as coisas mais rápido, natural isso, né? A gente vê isso nas vagas, por exemplo, de emprego, a gente vê isso no dia a dia com outras coisas também. Talvez, já falei, vamos tentar trazer um psicólogo para falar com a gente aqui. Talvez esse próprio movimento social, né? Vamos falar social, não sei se está correto, mas o movimento social da geração em si contribua para essa lack of security, para essa falta de segurança ou falta de qualidade ou qualquer outra coisa. Porque o foco do cara é o que eu falei, o foco do cara é desenvolver. Mano, não mexe meu saco, eu quero desenvolver. O foco do cara é dirigir. Mano, eu vou dirigir, eu não quero saber de lavar o carro, eu não quero saber de trocar o óleo, eu quero dirigir. Então eu não quero saber de segurança, eu não quero saber de corrigir bug, eu quero codar, eu quero fazer feature, eu quero ver framework novo. Mano, eu mesmo passava noites e noites estudando framework novo, mano, ó, lançou a versão tal, baixava, ficava ali brincando e tal. No outro dia eu já esquecia. Nem aplicava o que eu aprendi, às vezes, na vida real, tipo, porque tava usando o bagulho antigo. Então, talvez esse próprio movimento de geração, não sei, né, tô viajando aqui também, possa contribuir pra isso. Tipo, mano, a galera acaba deixando essas coisas de lado, a metodologia contribui pra isso, a ansiedade de cada um contribui pra isso, enfim. Cara, você falou isso daí, veio uma coisa na minha cabeça. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha geração nova e geração velha. Como que é? Os dinossauros? Boomers. É. E você via exatamente isso que você falou pela característica das pessoas. Os desenvolvedores, que só pegavam e codavam aquilo que já estava escrito. Especificado. Eram pessoas mais jovens. E os analistas, que eram as pessoas que eram responsáveis por ir atrás, identificar, planejar e tudo mais, eram as pessoas mais velhas. Então você via essa mudança de geração, tipo, pelo cargo de cada um. Você fala, cara, eu nunca tinha me ligado nisso, mas você falando disso, será que a geração... É isso que acontece. Foi isso que aconteceu lá na empresa. E você via, porque acontecia isso, os caras só queriam desenvolver, só queriam codificar lá, me dar o papel aqui, e ficava puto se aparecia algum requisito que não estava bem especificado, porque fazia ele ter que ir atrás da solução, ele correr, o cara ficava maluco, falava, mano, não tá especificado, vou fazer merda nenhuma, não sei o quê, que é a característica da geração mais nova, né? Mano, tá reclamando de tudo. Você vê que o podcast aqui é conhecimento, a gente aprende gravando a parada, né? Muito foda isso. Fala, Marcos. Não, eu ia falar que, mano, os malucos ficam putos só de você ter falado lá. Cria o botão. Mas botão do que, caralho? Deu um enter, tem que ter texto, não tem que ser amarelo, vermelho. Você fica direito essa merda aí, caralho. Fazendo bosta já. Isso é um, sei lá, pensar no psicólogo. A gente gravou um episódio com o psicólogo aqui, né? Mas vamos tentar trazer um pra trazer mais pra essa linha técnica. Aliás, eu mencionei 2 episódios aqui. Um foi o episódio 10 da 2ª temporada. Mais ágil, mais seguro será? Junto com o Álvaro, que a gente gravou. Beijo, Álvaro. E gravamos o episódio 19 da 2ª temporada, o papel da arquitetura na segurança de software, junto com o Marcel, que a gente falou exatamente sobre esse ponto, né, do papel do arquiteto. E até o próprio Marcel falou, né? Falou, mano, tô jogando contra o meu time aqui, mas o papel do arquiteto é acabar. Se eu tô falando besteira, assiste lá o episódio, vocês vão ver na íntegra lá o que foi discutido, mas foi bem bacana esses 2 episódios. E esse da psicóloga, eu vou puxar no meu backup aqui. A gente gravou também falando sobre... Isso foi na 1ª temporada, eu acho, né, Rodrigo? Que a gente gravou com a Bia, lembra? Eu acho que foi a 1ª temporada. Assim. Achei aqui, ó. Dia 17 não. Episódio 17 da 1ª temporada. Estamos ficando loucos? Esse era o nome do episódio. Então assiste, ouve, né? Enfim, que esse tá muito bacana. Esse é na época que a gente gravava lá no escritório ainda. Tinha o Vini ainda. Vixe, esse foi velho, hein, mano. Na verdade, não. Esse foi no meio da pandemia já. Acho que já foi remoto. Enfim, assista o episódio que tá bacana. Só sabemos que é antigo, só. Só sabemos que é antigo. Voltando aos requisitos, requisitos de projeto.
Então, para ficar claro o que deve acontecer ali durante o desenvolvimento. O senhorzinho estão fazendo levantamento de requisitos funcionais das aplicações, tentando entender o que você precisa passar, qual é o tipo de dado que você vai transmitir ali, qual o meio que você vai usar, se a aplicação vai consumir API externa, se ela vai ser interna. Tudo isso já te dá material suficiente para você já começar a desenhar os requisitos de segurança também. Então, você fala que a aplicação ela vai ficar exposta, então qual o tipo de criptografia que você vai definir, né? Como que você vai limitar o acesso? Qual o tipo de role que você vai dar àquele usuário de aplicação ou de usuário externo? Então, enquanto você está desenhando um requisito de funcionais, você já vai ter material suficiente para saber o que você precisa de segurança. Olha o quão mais fácil é você trazer segurança para cá. Imagine que você pulou essa parte de segurança e vai para frente. Quando você precisar fazer os requisitos de segurança, você vai ter que entender de novo a aplicação, você vai ter que levantar tudo aquilo que já tinha sido levantado, tinha sido discutido, e vai ter coisa que você vai precisar ajustar, você vai ter que mudar, porque às vezes você expôs uma aplicação que você não deveria expor, ou você está transmitindo um dado de uma forma insegura, então você vai ter que mudar o formato daquele dado, né, daquele estrutura de dados. Então, quando você faz isso, né, quando você separa requisitos funcionais de requisitos de segurança, você está criando uma complexidade que não deveria. Cara, a gente sempre vem falando isso, acho que tem até 2 episódios falando sobre isso, que fazer certo é mais simples, né? Fazer errado dá mais trabalho. Verdade. E acho que por falta de ignorância, assim. Quando eu falei ignorância, eu me ponho no meio, porque fui desenvolvedor e, igual eu falei, né? Eu não gostava do dev que eu era, porque eu não tinha essa visão. Hoje olhando pra trás, né? Sim, hoje olhando pra trás. Não, eu quando dev eu achava que era fodão, que eu tava desenvolvendo muito bem, tava acelerando o processo. Quando o pessoal de negócio queria o negócio pra ontem, a gente desenvolvia pra ontem. E daí... Quando você terminar aí, eu tenho um exemplo de caso, um caso de uso sobre isso, que acabou de me lembrar aqui. Diz daí que o exemplo que eu tenho que eu gosto de falar cara, você vai num dentista e você fala pra ele extrair seu dente. Aí de repente o maluco só mete o alicate lá e puxa o bagulho sem anestesia, sem nada, arranca, você fica morrendo de dor e vai questionar o cara. Mano, você não deu anestesia? O cara vai falar, você não falou que precisava de anestesia? Cara, ele é o especialista, é ele que tem que saber. Não é o cara que tá pedindo, é quem tá fazendo, o cara estudou pra isso. Assim como você como desenvolvedor, você estudou pra aquilo. Quem tá pedindo, às vezes nem sabe o que é software, nem sabe o que é desenvolvimento, nem sabe o que é biblioteca, né? Então, é você que tem que definir. Você que tem que definir e chegar pro cara e falar, seguinte, preciso de X tempo para fazer isso. X equipe, quero que outra equipe esteja envolvida, preciso que outra pessoa, eu preciso desses requisitos, preciso fazer esse levantamento. Porque se você não fala nada, pro cara de negócio é melhor, porque para ele a sensação é que você vai entregar ontem. Por isso que é bem comum você escutar o pessoal de negócio falando, mas é só um botão, quando vai fazer uma alteração, né? Eu quero que você crie um botão de comprar. Aí, vai demorar 2 meses. Pô, mas isso é só um botão. É só um botão. Cara, você não sabe o que tem por trás desse botão aí, né? O botão de pesquisar do Google também é só um botão, né? Então, e antigamente eu via com maus olhos isso, que eu achava que era, fila da putagem da pessoa, tá ligado? Eu ainda acho, mas hoje eu entendo mais. Mas não sabe, realmente não sabe. É ignorância, né? E ele não precisa saber, é negócio, cara. O cara, ele quer saber de vender, ele quer saber se for, cara, a partir do momento que eu coloco um produto no carrinho, eu quero vender ele, eu quero chegar para outra tela para pedir o cartão. É isso que eu quero, é isso que ele precisa saber. Agora, o que vai acontecer por trás, a mágica, é com você, né? Inclusive, pegando aí agora o taio, né, do que você falou, pensando aqui também alto, né, nessa parte de Established Design Requirements, se você fizer isso muito bem feito, você consegue aqui, nesse momento, ter uma gestão de todas as bibliotecas de terceiros que você vai utilizar. Por quê? Você está pensando na arquitetura da sua aplicação, como é que ela vai funcionar.
Então você vai falar, beleza, eu vou desenvolver em .NET. Legal. Então você já sabe tudo que você tem no .NET, porque a sua empresa já usa .NET. Aí você fala, legal, mas para criptografia eu vou usar uma biblioteca tal. Para gravar arquivo eu vou usar a biblioteca tal. Então você já está definindo o que você vai precisar. O seu inventário de SCA já está ali. Seu SBOM, tudo que você precisa para sua composição de software já vai estar ali. Em teoria, você tem que ter especificado isso. Então, na hora que você chegar no SCA, numa análise, por exemplo, você não vai ter aquela surpresa de 87 mil componentes desatualizados, vulnerabilidade para tudo que é lado, desespero, todo mundo parecendo o urso do pica-pau. Porque aqui você já sabe o que você vai fazer. Então você já consegue falar, cara, beleza, eu vou precisar do componente... Exemplo claro, né? O login. Legal, vou usar o Log4j. Legal, deixa eu olhar a última versão do Log4j. Ah, tá na versão XPTO. Deixa eu ver se tem vulnerabilidade reportada. Pô, não tem. Legal, vou usar. Ou mesmo que tenha, mas já tem um patch e tal, enfim. Você já consegue aqui, cara. Olha isso. Mano, olha isso. Antes do software existir de novo, já consegue ter uma visão das bibliotecas que você vai usar. Se você tem um time de arquitetura ou uma galera pensando nisso de uma forma decente, você consegue saber a lista de componentes que você vai precisar, e isso é um negócio crucial. E manda. Pegando um gancho disso daí, imagine que você já tem, você tem um processo que quando você faz scans de SCA, você cria um blacklist de bibliotecas. Você já sabe o que não pode ser utilizado ali. Então, enquanto o cara tá nesse processo que você disse, o trabalho dele é olhar na blacklist, falar, puta, não posso usar ela porque ela é vulnerável. Boa. Cara, olha o tempo que você economiza nisso, nessa brincadeira aí. Inclusive o Checkmarx SCA tem uma função, aí o Marcos tá mais antenado aí, vai me lembrar o nome da função lá, que você fala, cara, sei lá, Log4j, ele te mostra o histórico de versões, quais tiveram vulnerabilidades e quais não tiveram. App Knowledge Base. Isso aí. Por essa feature, você olha lá no check e você fala, cara, então eu tô usando esse componente aqui, ele tem 10 versões. 5 tiveram vulnerabilidades seguidas. As últimas 5 não teve. Ou então, sei lá, a galera começou a melhorar a qualidade, começou a investigar, ou então eu quero usar o componente X. Puta, todas as versões tiveram vulnerabilidade. Isso guia a sua decisão até com o componente que você vai usar, se você quer trocar ou não. A menos que, cara, só tem esse componente que faz isso, todo mundo usa, tal. Legal, então você faz um risco gerenciável, coloca outras mitigações e você coloca lá. Mas pensar nisso é o que a gente tá discutindo assim, é aqui. Então, às vezes, a galera nem pensa. Só vai lá e mete componente, npm install /o, /g, -y, sei lá o que, instala a porra toda, fica 5 dias instalando de biblioteca e vai pra produção agora. E foda-se. Verdade, cara. Eu já peguei a aplicação que era SPA, né? Que era single page. Teoricamente, ela tem que ser muito leve. Single page. Né? Single page, single component. Nesse caso era multi-single page, mas enfim. Nossa, eu lembro dessa aplicação. E ela era muito pesada. E daí eu peguei eu falei, cara, deixa eu resolver esse negócio. Não faz sentido ela ser pesada. Ela tem coisas simples nela. Impossível ela ser pesada. Aí eu comecei a analisar o que tinha, né? Comecei a fazer a análise mais a fundo. E daí existia várias bibliotecas lá que o import dela assim, importava tudo. A biblioteca inteira. Em vez de importar um módulo, importava toda a biblioteca. E daí eu comecei a ver. Aí, por exemplo, tinha uma lá que é o Lodash. Lodash era, na época, ela era super pesada e o cara importava tudo. Aí eu falei, tá, o que o cara precisa dessa biblioteca pesada aqui? O que ele quer aqui? O que ele tava usando, ele queria só ordenar um array. Era só isso. Mano. E ele tava usando a biblioteca ainda pra isso, porque dá pra usar no próprio framework, né? Qualquer framework faz isso. Não, você nem precisa de framework, de biblioteca. Você cria, né? A própria linguagem faz isso. Cria uma função ali, dá um... Mano, mas aí importar o bagulho. Parêntese do parêntese do parêntese. Você falou, cria uma função pra ordenar. Qual é o dev hoje em dia que sabe? Nossa, agora arrumei treta com os devs. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Arrumei treta com os devs agora, falando que os caras não sabem ordenar se não for array.sort. Enfim. Não vou colocar mais parênteses aqui, senão depois a gente não consegue voltar mais. Entra no limbo aqui do Inception. Eu já perdi já onde a gente tava. Então, tentar voltar pra você. Então, isso que você falou de você analisar antes pra entender o tipo de biblioteca que você vai ter é super importante. Porque depois você perde o controle, o negócio vai indo. Fora que aquela biblioteca, ela depende de outras bibliotecas. Sim, que é o maior problema, um dos maiores problemas de segurança hoje é o supply chain. Dependência, enfim. E às vezes você tem que ter uma aplicação lá. Eu fiz um teste ontem, tava brincando com a aplicação, e daí eu coloquei 5 bibliotecas.
No final, e era biblioteca simples, assim, no final eu tinha 60 bibliotecas. Aí eu mostrava, ó, 5 diretas e outras 55 indiretas. Indiretas. Falei, nossa. Eu já peguei vulnerabilidade também uma vez, que o site parou. O negócio parou lá, a aplicação. Cara, e agora? Ninguém mexeu em nada, ninguém... Só que assim, sempre que você faz escalava a aplicação, ela baixava de novo as dependências e subia. Uhum. Então, teoricamente, quando você subia aquela aplicação, escalava ela, a outra poderia ser uma versão mais nova daquela, porque tinha bibliotecas que não estavam setadas as configurações, ou algumas estavam. Só que a dependência daquela biblioteca não estava setada. Tava quebrando. Os caras mudavam de versão da aplicação, da terceira, e daí ninguém sabia, mano. E pra debugar esse negócio, pra ir atrás... Não, é um inferno, caos. É um inferno esse negócio. Mas voltando no ponto principal que eu falei que tinha um caso de uso, né? Uma das empresas que trabalhamos juntos, sem citar nomes, a galera teve um problema desse de deixar uma fase de design pra depois. Então, os caras chegaram com agora, precisamos do mobile. Só temos e-commerce, vamos focar no mobile. Então, vamos entregar, beleza. Desenvolver o aplicativo mobile. Só que para desenvolver mais rápido, reutiliza os componentes. Ótimo. Tá tudo pronto, vamos reutilizar, não precisa construir nada do zero. Uma das telas do mobile era a tela de perfil do usuário. A tela precisava, você clicava lá, meu perfil, tinha lá sua foto, seu nome ou nickname, alguma coisa assim, que era o que aparecia no mobile, e o botão logout e uma outra opção lá. Então, de informação era só o nome do cara. Só isso. O que o cara do mobile fez? Não, já tem o sistema de back-office, aliás, já tem o sistema do e-commerce do back-office que carrega essas informações. Só que a API que trazia isso, trazia tudo. Porque na tela do site, então trazia o nome, endereço, histórico de pedidos, histórico de compras, nome da avó, documento, enfim. Então o mobile fez lá o quê? API.get, passa aqui, e aí pega só o nome do usuário e bota na tela. Só que a tela do mobile tava chamando a mesma API, então tinha tudo aquilo de informação por trás. Ele só usava o campo nome, mas tinha tudo aquilo por trás. O que aconteceu? Para o mobile funcionar, a API tinha que estar exposta. Porque, sei lá, quem falou para eles que a API não pode ter autenticação no mobile. Então a API ficou, a mesma API que já era utilizada no sistema seguro, porque estava interno, virou exposta. Então a API deixou de ter autenticação. Você dava um get lá passando o ID do usuário sequencial, não era nada muito complicado, e você conseguia extrair essas informações. Ou seja, a API que era privada virou pública, para o mobile utilizar um campo, que na verdade fazia o download de, sei lá, 1 mega de informação, 1 mega pra caralho, de todas as informações do usuário. Resumo da ópera, a gente contratou um pentest uma época, o cara chegou com um relatório lá e falou, mano, nem relatório, o cara me chamou e falou, mano, dá uma olhada nesse post aqui, ó, tem uma API aqui, ó, /getUser, uma coisa assim, passando um ID aqui, aí o ID sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegava de qualquer usuário, todo o histórico de pedido e os dados do cara da empresa. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz foi, numa segunda API, tinha uma pesquisa por nome. A gente pesquisou o nome do CEO da empresa, achamos o ID dele, fomos lá no do ID, pegamos os dados dele. E aí, eu fui direto na sala dele, eu e meu ex-chefe na época, né, fomos direto na sala dele e falar, querido, vem cá, olha só o que está exposto por conta do projeto mobile, tal. Resumo da ópera, acho que até hoje não corrigiram. Por quê? Por quê? Mas por quê? Olha, aí que tá o... Aí entra o, mano... Aí é o plot twist do episódio de hoje. Por que não corrigiram? Porque tudo que tava amarrado nessa API, o e-commerce, umas 5, 6 telas do e-commerce, o back-office, 5, 6 telas de back-office, agora o mobile, alguns parceiros consumiam uma API, que dependia da API, Eu sei que assim, mano, eram umas 5, 6 pontas dependia disso. Então pra você corrigir, todos os 5 ou 6 iam ter que mexer no código. Ia ter que botar uma autenticação agora, né? Ia mudar a forma de consumir a API, ia ter que dar uma autenticação. Então, resumo. Depois a gente vê. E mano, ficou por isso mesmo. Eu sei que o mobile, para os caras não virar culpado, e a galera era uma galera muito engajada nessa época lá, esse time específico, os caras falaram, meu, tranquilo, a gente vai... os caras foram no back-end dessa API, desenvolveram a dele mesmo, então foram lá no banco de buscar uma informação, criaram a API deles e expunha só o nome, só o campo nome. Então os caras reduziram o impacto do lado deles. Mas isso abriu uma brecha de, cara, tem um problema grande aqui, mas assim, tava tão amarrado nos outros sistemas que virou impossível de corrigir. Depois os caras só tiraram a autenticação da API e ficou interna, né, menos pior. Mas, mano, ficou um tempo público isso, porque o mobile já tinha sido lançado, tal, então ficou um tempinho ali público. E, mano,
É o típico caso, assim, não foi pensado no design, o time de mobile até remediou, mas acabou expondo uma parada também. E depois, interno, ninguém teve a preocupação de, mano, precisamos mexer nisso aqui é crítico. Tá expondo as informações de, não só de quem comprou, mas de funcionários, porque todo funcionário já tinha comprado alguma vez lá na empresa. Então, assim, era um avalanche de bosta que cagou muito. Assim, isso daí mostra... Quanto mais mexe, mais fede, né? Exato, é esse ponto, cara. Design. Se isso tivesse sido pensado no primeiro cara que fez essa API, lá no primeiro, mano, autenticação, né? Informação sensível aqui. Não, ficou público. Vai ser usado só interno. Aí é a história do Frankenstein, né? Vai criando, vai subindo, vai virar uma API, que chama não sei o quê. Aí canais, aí virou e-commerce, virou mobile, virou não sei o quê. Daqui a pouco tava todo mundo consumindo a parada aperta e, mano... Enfim, é um problema que poderia ter sido evitado lá atrás, né? Tá, e a importância de fazer o bagulho lá no design. Você não vai voltar pra corrigir o bagulho. É mentira esse bagulho, mano. Não existe, mano. Sabe por quê? Eu lembro que na facul, os professores falavam assim, mano, e eu pegava muito no pé dos meus alunos, o Marcos vai lembrar disso, falava, mano, identa o código, escreve código bonito, mano. Se eu ver código cagado, 50 espaços, assim, o bagulho nojento. Por quê? Porque alguém vai mexer nisso. Alguém vai dar manutenção nisso. Pode ser você mesmo, você vai olhar pra trás e falar, cara, quem foi o filho da puta que fez isso? Foi eu mesmo. Então, assim, código tem que estar bem escrito, mano, né? O nome de variável XYZ. Escreve o nome do que significa, bota o nome do método coerente, né? Eu sempre peguei muito no pé disso. E é isso que você falou. O cara, às vezes, nem se preocupa com isso, porque ele fala, não vou voltar pra corrigir. Outro filho da puta que se foda com isso aqui. Mano, eu tinha uma mania, até na hora que eu tava codando ali, de sempre botar um comment ali com uma data, alguma coisa, e botar, tipo, uma legenda depois pro cara que vai ver lá, tipo, ó... Nessa data eu fiz essa alteração que tava fazendo isso aqui no código. Então o cara, quando for procurar, saber o que eu fiz, né? A época que eu comecei, que eu mexia com o Source Safe, não tinha Git na minha época. Tinha depois, obviamente, mas não tinha Git, não tinha um decente que gerenciava o seu código. Eu metia tudo no comentário também, mano. Porque o Source Safe sumia com os commits lá, os check-in, enfim. E eu tinha mania de fazer isso, eu fazia o meu método lá, a função, e comentava. Isso. Até que um dia depois eu participei de um curso do Clean Code, alguma coisa assim, eu li o livro, alguma coisa assim. Cara, mano, escreve o nome do método, nem que ele fique grande, mas escreve o que ele significa. Você precisa ficar redundante. Escreve o bagulho e comenta, escreve e comenta. Eu falei, puta, cara, é verdade, né? Aí você vai evoluindo. Então, aí meu código eu passei a ter mais código, porque tinha mais coisa escrita, mas eu tinha menos comentário. Meu código não tinha mais comentário a partir de então, né? Comecei a adotar isso. Mas, enfim, algumas boas práticas que a galera segue. Faz sentido também. Mas essa fase de design, mano, é uma parada... É a história do carro, né? A empresa pensa no protótipo, ela pensa, mano, toda a arquitetura, engenharia do bagulho antes, ela sai fazendo o carro e depois, puta, mano, agora a roda tá no lugar errado. Puta, esse botão aqui no painel não deveria ser aqui, não sei o quê. Não existe isso, mano. Tem que ter o processo cascateado. Quando você pensa nisso, você pode aplicar na prática qualquer metodologia, mas pensar nisso não tem uma forma faseada, né, cara? Requisito, segurança, tal. Acho que isso é um ponto crítico. Você falou de carro, é até uma boa analogia aí, né, para fazer com software, porque é só você imaginar o gasto que a galera tem para fazer recall. Imagine aqueles recall que os caras venderam 1 milhão de unidades. Imagine trazer 1 milhão de carros no mundo para fazer manutenção de um parafuso. Sim. Um parafuso. E os caras têm que fazer. O custo que dá para fazer aqueles testes de bagulho sai capotando lá, sai desgraçando. Imagine quantos carros eles batem lá para fazer essa porra aí. Por isso que você vê os caras... durante o desenvolvimento, o desenho, os caras criam até de argila o carro para ver, para visualizar, para ter, antes de começar a criar mesmo a peça, antes de colocar o bagulho para funcionar. Até porque o próprio custo de produção é alto. Então, mano, eu vou fazer o bagulho redondo do jeito que eu quero, não vou ficar testando assim, depois eu vou lá, argila e tal. Inclusive eu conheci uma vez num evento um cara que ele não fazia isso, mas ele conhecia alguém que era artista, ele ia ser esse artista aí, ele fazia o protótipo do carro em argila para as montadoras e tal, que era a primeira visão do carro. É muito louco. Top, mesmo. Então, eu acho que falta para ligar todo mundo assim, para todo mundo sentir uma forma clara de metrificar assim, o custo. Porque a gente sabe que o custo, ele sempre vai sendo, ele vai se elevando, né? O custo de pensar em segurança lá na frente é muito mais alto do que se pensar nele aqui. Só que parece que ele não é tão palpável, né? Porque você tem que analisar, você tem que ir atrás, você tem que se preocupar.
Então, se você não se preocupa com aquilo, tipo, vira uma bola de neve. Porque se você não se preocupa, foda-se, você não vai se preocupar em metrificar o que você tá perdendo. Eu acho que falta essa visão de, cara, olha o que você tá perdendo, olha o custo que você tá gerando, olha a equipe inflada que você precisa ter aqui para poder resolver um probleminha simples que resolveria, tipo, na hora de design. Tipo, você já pensa certo, né? Boa! Bom, para não estourar o tempo, vamos encerrar por aqui. Acho que já falamos bastante. Esqueci Episódio... que tá fazendo um podcast, tá um papo de bar aqui mesmo. A gente vai viajando algumas coisas aqui que... Às vezes o roteiro sai bonitinho, mas às vezes, cara, o papo é esse tudo mesmo. embora. Bom, episódio, então, SDL parte 5, né? Established Design Requirements. É o episódio 19, né? Se eu não tô errado. Exatamente. Já temos 84 ou 85 episódios no total aqui no DevSecOps Podcast. Vocês não perdem por esperar o episódio 100. Vocês não perdem por esperar. Não posso dar spoiler, porque nem os meninos aqui sabem. Mas aguarde, o episódio número 100, cara, é mais esperado que Homem-Aranha no cinema. Vai receber meu salário? É isso? Tá mais pedido que a senha do Wi-Fi. O cara vai trazer o Elon Musk aqui. Será, velho? O cara vai trazer Lewandowski pra falar de segurança? Pode ser. Aproveita que você tá falando aí, Marcos, dá os seus recados aí pra gente ir embora. Beleza. Galera, pra quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio aí, por favor, clique no gostei aí, no coraçãozinho, deixa aí salvo e compartilha com os amiguinhos. Ajuda a disseminar essa cultura de segurança. No YouTube tem lá os links que a gente acaba comentando aqui ao longo do podcast. Tem um link também pro canal Discord, pro Telegram, pro Facebook. E para notícias também no geral, que o Cássio acaba colocando lá. E também não deixe de compartilhar, clicar no sininho lá, ativar a notificação. E também clicar no botão de se inscrever, que é muito importante. E deixa rolando até o final ali pra acumular horas pra gente também, tá? Agradeço bastante. Acumular milhas? Acumular milhas, milhas assistidas. Pô. Isso aí. Fechou, pessoal. Então esse foi o episódio 19 da terceira temporada, SDL parte 5. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E Rodrigo Balbini. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Beijos de Luiz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.